Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Bom demais estarmos juntos, celebrando e podendo compartilhar da nossa fé, do nosso amor, diante destas canções, diante da palavra, diante de tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 23. Eu queria pedir a você que está aqui nessa noite, que ficasse em pé em reverência à palavra de Deus. Quero saudar todos que estão nos assistindo também pela nossa plataforma online, nas suas casas. Que Deus os encontre nesse ambiente com toda a plenitude de graça e poder. A palavra de Deus diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Palavra do Senhor para esta noite. Pai, nós queremos, diante da Tua presença, dizer, Deus, que todo esse louvor que cantamos, que ele se torne verdade, que ele seja a plenitude da nossa devoção, da nossa fé, que possamos confiar no Senhor, diante da tempestade, diante dos momentos em que o Senhor nos conduz às vezes por caminhos difíceis, mas o Senhor nunca nos deixa e nunca nos abandona. Oro, Deus, pela certeza de que nada nesse mundo é maior e será maior do que o Senhor. Nenhuma tecnologia, nenhum sistema de evolução criado pelo homem será maior do que o Teu poder. Será maior do que a Tua presença, será maior do que o Teu sustento como alimento para as nossas vidas. Nada nesse mundo saciará a nossa sede como a Tua presença. Não haverá nenhum caminho que será melhor do que o Teu caminho. Não haverá nenhuma verdade que se pareça como verdade, que será maior do que a Tua verdade. E não haverá nada maior do que a Tua vida em nossa vida. Nós precisamos de Ti. Em nenhum momento, em nenhum tempo da história, nós precisamos tanto de Ti. Ainda que pareça que temos tudo, que somos tão providos de tantas coisas que nos atende, que nos assiste, com tanta modernidade, mas nada é maior do que o Senhor. Nada pode suprir o Senhor. Em nenhum momento da história da vida, Deus, as pessoas se sentiram tão vazias, tendo tanto, tendo alcance a tanto. Por isso vem encher-nos, preenche-nos com a Tua presença. Que o Espírito Santo habite nesse lugar com a plenitude da Sua presença. Que o Espírito Santo visite cada casa com a plenitude da Sua presença. Que cada pessoa que está aqui nessa noite, Deus, ela seja tomada de entendimento e discernimento. Cada pessoa que está nos assistindo seja plenamente tomada de entendimento e discernimento da Tua verdade. É assim que oramos, é assim que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar.
Queridos, eu quero, diante desse tema de ceia, a qual iremos celebrar logo mais, eu convido você que está na sua casa também a preparar a sua ceia para podermos juntos celebrar a nossa aliança em Cristo Jesus. Eu tinha preparado alguma coisa diferente, mas o Espírito Santo durante essa semana me pediu para trazer essa palavra. E eu espero que ela venha de encontro, porque se ele fala é porque nós precisamos disso. Nós precisamos dessa medida, nós precisamos desta porção que a palavra tem para nós. E eu queria trabalhar hoje com vocês um tema que chama-se perdão que liberta. A cruz de Cristo, ela teve tantos atos que foram determinantes e foram de um cunho profético na história. Ainda que pareça que foi algo como o desprezo do homem ao Filho de Deus, mas a cruz de Cristo, ela teve um processo determinante na liberdade do ser humano. Na cruz de Cristo, Deus confiou novamente ao homem o direito da liberdade. Nós nos tornamos, todo ser humano, na cruz de Cristo se tornou livre, todo ser humano. O sacrifício dado por Jesus, entregando a sua própria vida, foi para todo ser humano como oferta de sacrifício pelo pecado do ser humano, por aquilo que nos afastava de Deus. E esse sacrifício, ele se torna, então, o direito da liberdade, porque nós estávamos aprisionados pelo pecado de Adão e Eva. Pela liberdade que eles tinham de escolha, decidiram desobedecer e na desobediência colocaram sobre toda a descendência o pecado de se afastar de Deus pela desobediência. Mas Deus, em Cristo Jesus, resgata novamente a sua presença em cada um que crê e confia que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, através da cruz, para que todos se aproximem novamente de Deus. E nada mais é do que a liberdade que Deus nos dá ali de escolha. A partir do momento que Jesus morre na cruz, derrama o seu sangue, todo ser humano recebe, pela graça de Deus, o direito de ser filho novamente, de escolha. E o ser humano, então, na sua liberdade de escolha, até hoje, ele tem o direito de escolher aonde ele vai passar a sua eternidade. Se aqui se no inferno ou se no céu. É um direito, é uma escolha dada, é uma liberdade dada para todos pela graça redentora de Jesus Cristo. O que é perdão? O que é perdão? O dicionário diz que perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. Também diz que o perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Na palavra original do grego, perdão significa deixar ir, liberar. Esse texto que nós lemos de Romanos 3, 24, 26, fala que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. É o que a Bíblia diz sobre perdão. Pela redenção que há em Cristo Jesus, Deus nos justificou.
Nós temos na Bíblia 365 vezes a palavra perdão. E eu gosto de dizer, queridos, que todas as minhas orações diárias, todas as minhas orações diárias, eu começo as minhas orações baseado no texto de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não me acho justo de começar uma oração diante de um Deus que me destituiu da sua presença, mas que me permitiu novamente estar na sua presença. Eu não me acho justo e nunca me acharei capaz, e acho que nenhum de nós, de entrarmos na presença de Deus sem antes confessarmos os nossos pecados pela redenção do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Para mim, esse é um princípio que todos devemos ter. Quando você vai orar a Deus, antes confesse. Reconheça a sua indignidade para entrar na presença do Deus Altíssimo. Talvez muitas das nossas orações não chegam à presença de Deus porque nós nos esquecemos de antes entender que todo pecado que eu e você cometemos é contra Deus, segundo o Salmo 51. O próprio salmista Davi diz: todo pecado é contra Deus. Se todo pecado é contra Deus e eu sei que eu peco, eu não posso entrar numa oração. Nós não podemos entrar num ambiente de adoração como entramos aqui, sem antes fazer o que o pastor Ala pediu que fizesse: confessar os nossos pecados. Nós não podemos entrar num ambiente de culto sem antes confessarmos os nossos pecados. Nós temos que ter reverência. Nós temos que ter reverência ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós temos que entender que aquilo que Jesus fez não foi para um momento, mas é para todo o tempo em que estivermos nesse mundo. Ainda que somos pecadores, Ele morreu uma vez pelos nossos pecados, mas o sangue, a redenção, está sempre em que você reconhece: eu sou pecador, eu sou pecador. Por isso, queridos, nós precisamos entrar na presença de Deus pela porta que está aberta. Amém? Nós precisamos entrar na presença de Deus pela porta que Jesus abriu. E às vezes entramos pela janela, às vezes entramos de qualquer outro lugar, porque entramos de qualquer jeito na presença de Deus. Mas Jesus abriu uma porta de redenção para os nossos pecados. Então, quando nós entramos na presença de Deus, nós precisamos entrar pela porta, pelo lugar certo, pelo caminho certo, pela verdade e pela vida. Deus não nos vê como mortos. Nós cantamos aqui: o Senhor nos ama e nós amamos o Senhor. Deus não nos vê como pecadores, Deus nos vê como justificados. Deus nos vê como santificados. Deus nos vê na justiça de Cristo, o qual os nossos membros são apresentados diante de Deus, para que a justiça de Cristo faça com que os nossos membros sejam santificados na presença de Deus. Não é mérito seu, não é esforço seu, não é obra sua, é graça redentora de Jesus. Não tem outra porta, não tem outra forma, nunca existirá. A raça humana se tornou livre, liberta, com o direito da liberdade de escolha. E às vezes não escolhemos confessar, não escolhemos nos render. Por isso, queridos, se o perdão no original grego é deixar ir, quando nós perdoamos alguém, nós nos libertamos. Amém? Não é a pessoa que fica presa a você, é você que fica presa a uma pessoa. No
pecado original de Adão e Eva, nós ficamos presos à história de Adão e Eva. Eu vou repetir. No pecado original de Adão e Eva, nós ficamos presos. Destituídos fomos da glória de Deus por causa do pecado deles. Eles não poderiam mais pedir perdão por nós, mas Deus mandou o seu Filho, santo, irrepreensível, sem pecado, justo, verdadeiro, digno, que veio, nasceu de um homem e de uma mulher, viveu como um ser humano, não pecou, e apresentou-se diante de Deus. Eu me entrego pela vida deles, para que eles sejam perdoados, para que eles sejam justificados. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Digno de toda a honra. Ele se apresentou diante de Deus e disse: eu me entrego, eu peço perdão pelos pecados deles. Por isso ele era o unigênito do Pai e se tornou o primogênito, para que eu e você também pudéssemos ser aceitos como filho. Ele veio e se entregou, dizendo: eu peço perdão por eles, eu entrego a minha vida por amor a eles, para que eles sejam como filhos. Nós carregamos, por isso que quando você não perdoa alguém, você está negando o perdão de Jesus. Por isso que quando você não libera alguém, você está negando o sacrifício da cruz. Você está negando a sua fé. Você está negando o sangue que te purificou. Diariamente nós somos expostos a situações em que somos ofendidos, agredidos, traídos, mentimos, temos vícios, hábitos que nos fazem pecar. Mas o apóstolo Paulo diz, em Gálatas 5,13, ele diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Eu acho que em nenhum outro tempo nós estivemos tão ligados a pessoas como em nossos dias, como a nossa geração. Em nenhum outro tempo. Ainda que estamos vivendo uma pandemia, talvez algo que eu nunca vi isso na minha existência. Uma pandemia, eu nunca vi a igreja desse aspecto e nunca imaginaria que ela estaria assim, a 2 metros de distância um do outro. Mas em nenhum momento da história nós vivemos tão próximo de pessoas através das redes sociais. Nenhum momento. E é interessante porque nós passamos a ter grupos, não é verdade? Grupos. Cada um de vocês tem no seu celular vários grupos de pessoas. Vários. Grupos de famílias. Famílias que parentes que você só via em enterro, não é verdade? A gente ia no enterro, via os tios, via os primos, só quando morrem. Mas de repente todos os dias, você é invadido de bom dias pelos grupos que você tem. Todos os dias. Chega a ficar chato, incômodo. Tem os sem noção, que não basta um bom dia, tem que mandar 10 vídeos, 10 imagens, né? Daquelas com florzinha saindo, luz, bom dia, né? Em nenhum momento nós estivemos tão próximo de pessoas. Grupos da escola, grupos do trabalho, grupos de ex-amigos. O Almir estava dizendo: pastor, eu fui convidado a participar de um grupo do exército que eu servia há mais de 30 anos atrás. Grupos. Mas é interessante porque
Essa aproximação, ela nos deixa exposto a muitas situações de conflitos. Nós somos tão ruins e tão tendenciosos a arrumar confusão e conflitos que nós brigamos pela rede social. Nós nos ofendemos pela rede social. Nós nos atingimos pelas redes sociais. A pessoa lança alguma coisa e ela não recebeu tantos likes, ela fica em profunda depressão. Ela lançou uma foto e 5 pessoas comentaram: que linda que você estava. Mas uma falou: mas a sua orelha. Ela já começa a se cortar. Em nenhum momento da história nós estamos tão próximos de pessoas e gerando tantas ofensas e tantos conflitos existenciais. Por isso, queridos, a Bíblia nos alerta à falta de perdão. Nós estamos lidando com uma geração que precisa ser ensinada sobre o princípio do perdão. Eu assisti essa semana um filme, O Dilema das Redes Sociais, criado pelos engenheiros do YouTube, do Facebook. Muito bom, recomendo esse filme. Fala sobre, é assustador o que está acontecendo com as redes sociais. E lá fala que o índice dos últimos 10 anos de pré-adolescentes que entraram em crises existenciais, em profunda depressão, em suicídio, aumentou 150%. A geração que está hoje entre 9 e 12 anos, ela está recebendo tantas informações que os pais não conseguem controlar. Não consegue, porque uma criança que tem um celular hoje na mão, com acesso à internet, você não consegue controlar o que ela vê, o que ela recebe. E o índice de pressão que esta criança está sofrendo, nós vamos ter uma geração totalmente em conflito. Os lares estão em conflitos. Os pais não conseguem mais dar limites a si mesmo e aos filhos. Então nós estamos vivendo uma realidade onde os conflitos são existenciais de uma forma tão forte. E se nós não aprendermos a lidar com nossos conflitos, a lidar com a graça redentora de Jesus sobre as nossas vidas, nós vamos nos tornando aprisionados. Apóstolo Paulo diz que nós escravizamos os nossos membros ao pecado. E quando nós escravizamos os nossos membros ao pecado, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o que falamos, as nossas mãos e os nossos pés. Quando você escraviza os seus membros ao pecado, você impede de que a justificação de Cristo entre na sua vida e o leve à santificação. Quando toca esse barulhinho, nós já ficamos, opa, uma mensagem. Não é verdade? A mídia está nos controlando, as pessoas estão nos controlando. Quando você não perdoa alguém, você fica escravizado a essa pessoa. Você carrega essa pessoa nas costas. Quando nós não perdoamos
1 João 4,20 diz assim: se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão e a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, quando nós não perdoamos, nós somos mentirosos e professamos a fé. Quando nós não perdoamos, Efésios 4,32 diz que você fica preso a esta pessoa. Quando nós não perdoamos, Lucas 6,37 diz que naquilo que julga, também te condenas. Quando nós não perdoamos, nós não temos paz, segundo Hebreus 12, 14, 15. Quando nós não perdoamos, 2 Coríntios 2,11 diz que Satanás tem espaço na nossa vida. Quando nós não perdoamos, Lucas 7, 47 e 48 diz que nós pouco amamos. Quando nós não perdoamos, segundo Mateus 6, 14 e 15, diz: o perdão de Deus sobre a sua vida fica barrado por causa do perdão que você não libera. Mateus 5, 23, 25 diz: quando você não perdoa, as suas ofertas não são aceitas por Deus. O perdão é algo muito sério e muito determinante na nossa vida. O fato de você ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida não o impede de perdoar, de não perdoar, de pecar. E é interessante, queridos, porque Romanos 6, 18 e 19, o apóstolo Paulo diz: uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, diz ele, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecerei agora os nossos membros para servirem à justiça para a santificação. Nós somos uma geração que estamos ao alcance de tudo e de todos. Nós estamos tão distantes um dos outros. Estamos tão distantes de Deus. Em nenhum momento nós estivemos tão distantes de Deus, estando tão perto de tudo, ao alcance de tudo. Eu tenho um irmão que mora no Canadá, quase 10 mil quilômetros daqui. Se eu mandar uma mensagem para ele agora, 90% de chance que ele me ouve. Nós estamos perto, mas longe. Vocês estão entendendo? Nós somos uma geração que perdemos a essência daquilo que nos aproxima daquilo que é presença. Falar da ceia é falar da mesa. A mesa é um lugar da presença de pessoas. Quem aqui faz uma refeição sozinho é horrível, não é? É horrível. Mas fazer uma refeição com amigos, fazer uma refeição com pessoas, com familiares, é muito legal. É muito legal. Celebrar a ceia hoje com vocês aqui é muito bom. Vocês não sabem como é ruim pregar para as cadeiras. Mas saber que tem pessoas aqui. Não existe nada melhor do que a comunhão, do que a presença de pessoas. Deus nos atraiu para Ele, para a sua presença, para estarmos perto dEle. Por isso eu queria compartilhar rapidamente essa mensagem com você. Eu queria que você pensasse em duas coisas. Quais são as pessoas que você precisa liberar em sua vida hoje? Quais são os membros do seu corpo que estão escravizando você? Vou repetir. Quais são as pessoas que você precisa liberar em sua vida? Eu li aqui vários pontos de quando você não perdoa. Quantas coisas acontecem?
Pessoas adoecem, se afastam de Deus. A igreja é um dos lugares de maior conflito. Por quê? É um lugar de pessoas. É um lugar de comunhão. É um lugar de estarmos juntos. É um lugar que você entra, tem alguém na recepção. Se aquela pessoa não foi simpático, você já não gostou. Não é verdade? Você entra, o som está meio ruim, você já reclama. Aí você já olha para ver quem está na mesa. Cristian. Se fosse o outro. Não estou dando indireta, viu, Cristian? Está muito bom o som. Aí você olha, fulano cantou. Não gostei das músicas, viu? Aquela Sou Feliz mesmo, ixi, música para velho. Sabe, a igreja é um lugar de muitos conflitos. De muitos conflitos. A pessoa acha, e vou repetir isso porque eu falei isso na outra mensagem, a pessoa acha que a igreja é para ela. Não é. Você é para a igreja. É a igreja, é você. Por isso, não adianta mudar de igreja. Vai estragar outra. Você tem que mudar, irmão. Por isso que as igrejas estão tão ruins. Porque as pessoas que acham que a igreja é para ela estão indo para as outras igrejas estragar as igrejas. Não é engraçado? Você tem que mudar. E para você mudar, você precisa mudar no lugar onde Deus te colocou. É ali que Deus quebra o vaso. É ali que Deus transforma. Perdão nos aprisiona. Desculpa, o não perdão nos aprisiona. Mas o perdão nos liberta. Eu queria que você pensasse nisso. Vamos cantar uma música para nós podermos entrar no ambiente da ceia. Eu queria que você pensasse, quais são as pessoas que você precisa liberar? Quais são as pessoas? Quais são as pessoas que aprisionam você? Quais são os membros do seu corpo que escravizam você? Quais são os vícios que você tem? E hoje eu queria desafiar você a entregar esses membros, conforme o apóstolo Paulo diz: oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça. Se eles serviram à injustiça, você diz: Senhor, eu quero que esses membros hoje sirvam à justiça, para a santificação. O que é a santificação? É ser separado para Deus, glorificar a Deus.